Sabe aquela conversa que todo mundo que ama o futebol tem? Que os jogadores de hoje são mais fortes, mais rápidos, que o jogo virou uma disputa de quem aguenta mais fisicamente? Bom, e se essa for só uma parte da história? Pois é. Quando a gente olha para os dados, para a ciência do esporte, a coisa fica mais complexa. E a pergunta que fica é: será que o futebol está evoluindo numa direção só? Ou será que ele está se dividindo em dois caminhos, quase que opostos? De um lado, a pura intensidade, do outro, a pura inteligência tática. Para começar, vamos derrubar um mito. A gente pensa que os jogadores correm cada vez mais, certo? Errado. Olha que doido. Na Premier League, a distância total que os jogadores correm por jogo ficou estável por 7 temporadas. E na Espanha, na La Liga, em 8 temporadas, essa distância, na verdade, diminuiu. Então, peraí, se eles não estão correndo mais no geral, o que está mudando de verdade? Vamos olhar para o primeiro caminho de evolução, que a gente pode chamar de modelo da intensidade. E o melhor lugar para ver isso em ação é, sem dúvida, a Premier League inglesa, onde o jogo virou uma prova de fogo de explosão física. Se liga nesse número, 30% a mais. Foi o aumento da distância que os jogadores da Premier League correram em alta intensidade ao longo de 7 temporadas. Ou seja, a distância total não mudou, mas a parte do jogo que é em ritmo frenético, de tirar o fôlego, essa parte cresceu. E muito. E se você achou o número anterior impressionante, se segura. Durante o mesmo período, o número de sprints, sabe, aquelas arrancadas em velocidade máxima, aumentou em 85%. 85%! O jogo ficou muito mais picotado, com muito mais ações curtinhas e super velozes. E não pensem que isso é só lá na Inglaterra, não. Um estudo bem parecido feito na Superliga chinesa mostrou a mesmíssima coisa. Mais distância percorrida em sprints, mais corridas em alta velocidade. Parece que esse modelo de intensidade é uma tendência global mesmo. E essa intensidade toda não está só nas pernas dos jogadores, está na bola também. O ritmo do jogo acelerou. O mesmo estudo da Inglaterra mostrou um aumento gigante nos passes curtos e médios, enquanto os passes longos ficaram na mesma. Qual o resultado? A bola gira muito mais rápido, num ritmo alucinante. Mas então, a única forma de evoluir no futebol é correr mais rápido e com mais força? Bem, a La Liga Espanhola nos dá uma resposta bem diferente. Um caminho que foca menos na intensidade e muito mais na inteligência tática. Um estudo de 8 temporadas na Espanha mostrou uma tendência completamente oposta. Menos chutes a gol, menos cruzamentos, menos distância total corrida e uma diminuição no comprimento da equipe. Mas o que raios isso significa? Comprimento da equipe é uma medida tática bem importante. Pensa assim, é a distância entre o jogador que está mais lá na frente e o que está mais lá atrás. Se esse número diminui, significa que o time está jogando mais junto, mais compacto. Eles basicamente espremem o campo, diminuindo os espaços para o adversário jogar. Ao longo de 8 anos, o comprimento médio dos times na Espanha diminuiu em 2,20 metros. Pode não parecer muita coisa, mas no xadrez, que é o futebol moderno, isso é um espaço enorme. Os times estão literalmente encolhendo o campo de jogo, o que força um futebol mais pensado, mais tático, com menos espaço para correria. Então, o ponto central é esse. Parece que não existe uma única evolução, mas sim 2 caminhos bem distintos que o futebol moderno está seguindo. Vamos colocar um do lado do outro para ficar mais claro. De um lado, o modelo da intensidade. O modelo inglês, mais pique, mais corrida veloz, passe rápido, tudo focado em superar o adversário na força física. Do outro lado, o modelo da inteligência. O espanhol, correr menos no total, chutar menos, mas ter um foco absurdo em jogar compacto e ser taticamente eficiente para controlar o jogo. E os próprios autores do estudo espanhol resumem isso de um jeito perfeito. No futebol moderno, a qualidade é mais importante que a quantidade. Ou seja, não é sobre correr muito, é sobre correr bem. Não é sobre chutar muito, é sobre chutar certo. É a eficiência ganhando do volume. Ok, vemos esses 2 caminhos bem claros na Europa. E isso, claro, nos faz pensar numa coisa inevitável, muito mais perto da gente. E o Brasil nessa história? A verdade é um pouco dura. Enquanto na Europa existem esses dados de vários anos para analisar as tendências, aqui no Brasil, estudos científicos de longo prazo como esses são muito raros. Ou seja, falta para a gente essa mesma base de dados para entender para onde nosso futebol está de fato evoluindo. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente fica. Será que o futebol brasileiro está seguindo o caminho da intensidade da Inglaterra? Ou o caminho da inteligência tática da Espanha? Ou, quem sabe, será que a gente está criando um terceiro caminho,
Uma evolução própria, do nosso jeito, que a gente ainda nem consegue medir direito? Por enquanto, a resposta está lá, dentro de campo, esperando para ser decifrada.